microfone tá Calma aí. baixinho. Pessoal, comecei, tá? Tá gravando. Melhorou agora? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Bom, turma. Bom dia. Como eu já tinha comentado com vocês, essa semana é a semana que antecede a prova, né? E tá faltando falar com vocês sobre os movimentos migratórios internos no Brasil. Você vai marcar a prova essa semana? Então, dessa semana para outra. A prova vai ser na outra semana, na segunda-feira. Tá? Acho engraçado. Estão fazendo. A professora de ciências vai dar prova nessa semana já. Mas pode sim. Semana que vem é a data limite. Já pode aplicar essa semana. Então, Vai? pessoal, só para lembrar vocês, na semana passada, eu encerrei a matéria falando com vocês sobre a questão do IDH, falei com vocês sobre os critérios de avaliação do IDH, que é a saúde, taxa de escolaridade e o PIB. Então, isso só para relembrar vocês. Falei sobre a qualidade de vida. Então, ainda nem passei esse dever aqui para vocês. Mas eu preciso terminar antes essa parte de imigração. Então, a primeira coisa que eu quero saber, aí para você já está aparecendo uma apostila? Sim. Tá. Beleza. Alguma dúvida até agora? Nenhuma, né? Porque eu não expliquei nada, né? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber, pessoal, é que os movimentos migratórios, vocês se quiserem marcar na apostila, podem até marcar, ó. Os movimentos migratórios são o deslocamento de pessoas pelo espaço em escala global, regional ou local. E o que acontece, pessoal? Vocês já pararam para pensar por que uma pessoa migra? Por que uma pessoa se desloca? Por que ela sai do seu local de origem de forma definitiva para outro lugar? Vocês já pararam para pensar por que algumas pessoas saem das suas casas todos os dias e vão para outras e depois, ao final do dia, voltam para suas casas? Então, essas tipos de migrações, essas migrações é o que eu vou explicar para vocês. Tanto é verdade que essas migrações, elas podem ser divididas em migrações definitivas, aqui para marcar, ó, temporárias, forçadas ou até espontâneas. Tudo bem? Viram aí? Sim. Beleza. Tanto é verdade que esses motivos que levam a essas migrações serem definitivas, temporárias, forçadas ou espontâneas, são os motivos de, principalmente, trabalho, estudo, busca por saúde, melhor qualidade de vida, tá certo? Então, esse primeiro parágrafo está aí para vocês poderem ver os principais motivos que levam a população mundial a migrar. Oi, Professor, fala. então quer dizer que 30% da população italiana vem para o Brasil. E quanto? Então quer dizer que 30% da população italiana vem para o Brasil. Não, isso quer dizer que 30% da população brasileira é formada por imigrantes italianos. Ah, tá. Tá? Até porque hoje um italiano, vamos dizer assim, puro, no Brasil é difícil. Porque os italianos, quando chegaram ao Brasil, chegaram para poder substituir a mão de obra escrava. Então, acabou a escravidão no Brasil, os italianos vieram para trabalhar nas lavouras, entendeu? Então, eles foram se misturando, foram tendo filhos com brasileiros, foi se misturando, a mesma coisa os portugueses e os espanhóis. Eu ia te perguntar que tipo de dinheiro na Itália? Euro, dólar. A Itália faz parte da União Europeia. Ah, tá. Beleza? Então Vamos lá. Então vamos continuar. Tô de lado aqui. Vocês entenderam, então, o que motiva essas migrações? Então, como eu deixei marcado para vocês aqui, eu não quero que vocês esqueçam, porque são várias questões de prova que eu posso cobrar sobre isso.
primeiro, o que é movimento migratório. Segundo, eu posso cobrar de vocês por que essas pessoas migram, por que essas pessoas se deslocam. E aí vocês vão ter que saber. Então, se Essa- você fosse perguntar isso, por que as pessoas migram, por que as pessoas se deslocam, a gente poderia falar por trabalho, estudo, saúde e qualidade de vida. Isso, esses são os principais motivos. Mas existem outros motivos também, Leandro. Por exemplo, a Entre outros, né? perseguição política. Por exemplo, aqui na cidade onde eu não moro mais aqui, né? Mas a cidade onde eu já morei muito tempo, durante Volta muito... Redonda. Não, Volta Redonda é outra, eu estou em Vassouras. Durante muito tempo, aconteciam perseguições políticas aqui, de pessoas serem mortas até por causa disso. Burro. Então, a perseguição política é um motivo também para a migração. Outra questão também importante Era nazista brigando com petista, professor. não tem nada a ver isso não. Era assim. Outra questão que também faz com que muitas pessoas migrem no planeta hoje, principalmente lá no norte da África e no Oriente Médio, Qualidade de vida. é a perseguição religiosa. Não sei se vocês se lembram, até o ano passado ainda existe, né, o Estado Islâmico como grupo terrorista, as cidades que eles invadiam e as pessoas não aceitavam a sua religião, ou seja, as pessoas que não se convertiam ao Islã, as pessoas eram mortas, eram decapitadas, Eu tá? posso marcar o parágrafo inteiro? Pode, com certeza. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? 4,2%. Vamos continuar. Oi, é o O que Caí? significa Ah, não, João outro? Pedro. Oi? O que significa outro? Outros são outros exemplos de migrações. Outros Aí países. botou outros, aí botou um ponto de interrogação. Não está interrogação não, está escrito entre outros. Ponto Não, final. professor, aqui no, Na tabela, professor. aqui É, embaixo, tabela. deixa eu ver. Embaixo. Ah, sim, é porque esses outros, aqui está mostrando para vocês, os imigrantes que vieram para o Brasil, certo? Aqui está falando dos alemães, está falando dos japoneses, mas e os africanos? Ninguém conta, não tem como fazer essa contabilidade. Por que não é feita essa contabilidade? Porque eles vieram no período de escravidão, no período em que o Brasil ainda usufruía dessa mão de obra escrava. Eu vou explicar sobre isso para vocês, tá? Tá bom. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Se eu fizer isso aqui, ó, o som muda para vocês? Como assim? Tá dando para me ouvir perfeitamente? Tá. Também. Ah, então beleza. Não, porque eu coloquei uma touca, porque aqui tá ventando muito. E essa touca, eu fico com medo de abafar o som. Aqui tá com frio. Aqui tá frio também, mas vamos lá. Então, olha Aqui só. não tá muito, não. É porque eu tô na varanda. Aí aqui tá ventando. Eu tô aqui em Pinheiral. Vamos lá, turma. Segundo parágrafo que eu vou explicar para vocês agora, olha só. Dessas migrações para o Brasil, é importante que vocês saibam que ela se iniciou no século XVI. Quando que essas migrações se iniciaram no século XVI? Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, em 1500. Se os portugueses não tivessem vindo para cá nesse período, automaticamente a data de chegada de imigrantes seria diferente. Quais foram os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil, pessoal? Os primeiros imigrantes foram Português. o que conta a história, né, foram os portugueses. Alguns historiadores até defendem que os chineses chegaram aqui antes, mas a gente não vai discutir Mas sobre não isso. foi. Não vamos discutir sobre isso para a gente não perder tempo. É importante então vocês saberem que os primeiros presta atenção, imigrantes, não emigrantes. Ou seja, são os que entram, tá? Então, os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil foram os portugueses. E eles começaram a ocupar o território, começaram a desenvolver atividades econômicas aqui, como, por exemplo, o plantio da cana-de-açúcar, a exploração de alguns minerais, como o ouro. Só que eles precisavam de uma mão de obra em grande quantidade.
E os nativos do Brasil não se adaptaram a esse serviço forçado. Tanto é verdade que assim eles acabaram trazendo os africanos. Estão vendo aqui, ó? Os africanos fizeram uma migração chamada de migração forçada. Olha aqui, ó, migração forçada. Por quê? Porque eles não queriam vir. Só que na história vocês aprenderam ou estão aprendendo, não sei quem é o professor de vocês, de história. Você? Ah, Eu não, não, não. não. Eu É o não. Ronaldo, é o outro Ronaldo. Que fala o seguinte, isso lá no sexto ano, que no continente africano, as tribos quando se degladiavam, quando elas se encontravam em épocas de caça, as tribos perdedoras eram escravizadas pelas tribos vencedoras. E Isso aí, eu Não, estudei. isso eu e não aí, escutei, não. oi? Isso eu não escutei, não. Não escutou? Eu Não, estudei, eu, nem ouvi falar. Tá, eu não, estudei isso no sexto ano. isso é lá no sexto ano. Então, essa escravidão que os africanos faziam com os próprios africanos, os portugueses e vários países europeus se aproveitaram disso. Por quê? Eles iam até os portos, até a parte litorânea lá do continente africano, para poder comprar justamente esses escravos que os outros africanos já exploravam. Então, por isso que alguns africanos vieram para o Brasil como forma de migração forçada. Tudo bem? Tranquilo? Tá, Tanto é verdade tá. que essa migração forçada, aqui no Brasil, eles associam ela à escravidão. Tá aqui, ó, escravidão. Tranquilo? Tá. Então, vamos continuar. Bom, isso aconteceu no Brasil, pessoal, até 1808. Tudo bem? Tá. Por quê? Porque eles estavam se fixando no território e explorando essa mão de obra, tanto escrava, né, como a própria mão de obra dos portugueses aqui que vieram para a Terra. Continuando. O segundo ciclo importante migratório para o Brasil começou a acontecer a partir de 1850. Fiquem tranquilos, porque eu não vou cobrar de Não vou vocês cobrar essas. as datas. Não vou cobrar as datas. Mas é importante que vocês entendam que foi a partir desse período em que as atividades abolicionistas começaram a acontecer. Tanto é Senão a verdade, gente se confunde todo. tanto é verdade que a Lei Áurea, né, que foi a lei para É poder que sai. encerrar a Que, escravidão, fez com que no Brasil os escravos fossem libertos. E a partir dessa data, então, pessoal, o governo brasileiro teve que ir atrás de mão de obra na Europa. Tanto é verdade que o governo do Brasil, ele começou a incentivar o quê? Ó, a professor, migração europeia para trabalhar nas lavouras de café. professor, Aí eu quero que vocês escrevam aqui do lado o seguinte: qual é o primeiro povo que veio trabalhar nas lavouras de café em São Paulo? Vocês podem puxar uma setinha aí e colocar que foram os italianos. Tá certo? Puxa uma setinha aí e coloca que foram os italianos. Fala, bem, Gabi. é para eu fazer essa marcação e indicar uma seta para os italianos? Uhum. Tá. Eu ia falar que minha amiga é um desses 4,2% desses japoneses aí. Não, eu vou falar sobre os outros, mas os primeiros foram os italianos e eu vou explicar para vocês por quê. Escreveram? Aham. Então, por que os italianos eles tiveram uma chamada maior? Não é que eles tiveram uma importância maior, mas por que a história fala com mais ênfase deles aqui no Brasil? Porque eles vieram justamente para poder substituir essa mão de obra escrava, principalmente em São Paulo, tá certo? Algumas novelas antigas que passavam na Rede Globo contaram muitas dessas histórias. Duas novelas muito famosas. Uma era Terra Nostra, que contava a história dos italianos chegando no Brasil, e o outro era
Esqueci. Esqueci outra Eu vou novela. montar porque o trem tá passando. Eu ouvi a buzina do trem, você pode mutar, sem problema. Então vamos lá, vamos continuar. Além dos italianos, pessoal, aqui a apostila mostra para vocês outros que vieram também. Por exemplo, os portugueses e os italianos, vocês já me ouviram falar. Os espanhóis e os alemães também vieram, mas vieram em menor número, tá certo? Tanto é verdade que lá no sul do Brasil, os alemães e os italianos vieram com mais intensidade. Os italianos para São Paulo, mas os alemães vieram com mais intensidade e se localizaram lá no sul do Brasil. Tanto é verdade que se vocês forem pesquisar aí na internet sobre a cultura, sobre a influência de imigrantes no sul do Brasil, vai aparecer muito mais os alemães. Tanto é verdade que lá no sul do Brasil, lá em Florianópolis, em Santa Catarina, quer dizer, tem uma festa muito famosa chamada Oktoberfest. Essa festa, ela não Festa tem sobre o quê? Oktoberfest, é uma festa da cerveja. Essa festa da Eu quero cerveja, ir. essa festa da cerveja, ela foi, vamos dizer assim, Já fica doidão. ela foi copiada da Oktoberfest lá da Alemanha mesmo. Para vocês verem como que a influência alemã é muito grande lá no sul do país, principalmente em Santa Catarina. Tudo bem? Aí, Eu vou para Santa Catarina esse ano que vem. lá nessa Oktoberfest, eles copiaram tudinho mesmo tudinho que acontecia que acontece na Oktoberfest da Alemanha. Você compra uma caneca e a partir dessa caneca que você compra, você pode ir tomando cerveja o tempo todo, sem ter que pagar mais. Entendeu? Agora, Entendi. o Leandro falou que o amigo dele é japonês. Os japoneses também, Leandro, vieram, só que em outro período. Os japoneses também vieram para o Brasil para poder trabalhar, né? Mas eles também vieram fugindo da guerra. Tanto é verdade que a maior parte dos japoneses no Brasil, eles vão ser encontrados principalmente em São Paulo, tá me ouvindo? E aqui no, em Barra. Principalmente em São Paulo. Por quê? Porque eles vieram justamente em busca de trabalho. Então, eles têm um pouco de japonês no sul do país, vieram para trabalhar nas lavouras, e também em São Paulo. Tudo bem? Meu amigo tem os olhos puxadinhos. Os sírios, Ah, mas se ele é japonês, claro. os sírios e os libaneses, pessoal, diferente dos outros povos que eu falei com vocês, eles vieram mais para poder trabalhar com a atividade do comércio, tanto os sírios quanto os libaneses. Os outros que eu citei para vocês vieram para poder trabalhar nas lavouras. Alguma dúvida? Não. Aí o João Pedro fez um questionamento muito importante. Por que tem uma interrogação aqui com 17,8% e não está falando do que se trata? É porque, pessoal, aqui eles não conseguem contabilizar o número de africanos que foram trazidos para o Brasil de forma forçada. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês: mais de 50% da população brasileira hoje, ela é de descendência africana. Tudo bem? Vamos continuar então. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Não. Então tá. Continuando. Agora já falando de décadas mais próximas, que é entre 70 e 90. Eu, por exemplo, na década de 90 já era nascido, vocês não. Então, é só para vocês terem uma ideia de como ela era mais próxima. Então, olha só. Entre 70 e 90, devido às crises econômicas aqui no Brasil, as imigrações para o nosso país elas acabaram diminuindo, sendo que esse período a imigração superou a migração. Vocês podem marcar isso, por favor. Então, eu quero que vocês marquem de 1970 até a imigração. Marquem, então eu vou explicar para vocês por que isso aconteceu.
Até as imigrações? Isso. Ah, só para ficar registrado. Tayane, tá me ouvindo? Sim. Tayane, o Leandro estava bem copiando o seu nome, tá? É verdade, Nome- verdade. Estava escrito no nome dele Tayane Unicórnio. É Sério? mesmo? É Tava, verdade. tava. Tô falando É porque sério. professor, é porque eu sou unicórnio. Ah, já sabia que você tava virando pro lado do unicórnio. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Que isso, o Bolsonaro? O Bolsonaro. Eu não vi ele entrando, não. Cadê ele? E aí, Bolsonaro, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, bom dia. Esse parágrafo, eu quero que vocês entendam que isso é importantíssimo. Por que que é importantíssimo? Um país, quando ele está a pleno desenvolvimento socioeconômico, ele se torna um país de atratividade, tá? Atratividade por quê, pessoal? Porque, para pensar, você vai sair de um país que tem uma qualidade de vida boa e vai para um país que tem uma qualidade de vida inferior à do seu país? Eu não. Claro que não, só se a pessoa for maluca. Agora, Eu sou doidona. agora, se um país você acha que esse país é melhor do que o seu, automaticamente a tendência é que você queira ir para lá. Então, pessoal, até E, 1900... Fala, ô professor, pode falar. então tem um gráfico ali embaixo que esse 4,4%, 0,4%, tá querendo dizer que vem muita pouca pessoa pro Brasil? Então, está diminuindo. Eu vou explicar isso agora. Por quê? Até a década de 60, pessoal, o Brasil era um país totalmente aberto aos estrangeiros. Pra vocês terem uma ideia, para chegar ao Brasil, esses estrangeiros, nós temos tanta terra, né? Nós temos tanta terra que o governo brasileiro incentivou a vinda desses imigrantes, porque ele queria que as terras fossem ocupadas e que esses imigrantes tivessem a cultura, se introduzissem à cultura brasileira, porque ele não queria, o governo brasileiro não queria que as terras fossem invadidas por outros povos. E esses povos vieram. Eles vieram para trabalhar, eles vieram para morar. E aí o Brasil ainda era um país de atração. Só que, como eu estava falando com vocês, quando um país passa por uma crise econômica, ele deixa de ser atrativo, ele deixa de ser um país que atrai essas pessoas e acaba sendo um país de repulsão. O que que é repulsão, pessoal? Repulsão é um país que repudia. Não é que ele não queira, não é que o país não queira essa população, o país pode até querer, mas é um país que não atrai. Só, só que, vocês já ouviram aquele ditado que diz que se para a gente está ruim, para os outros pode estar pior ainda? Já ouviram falar nisso? Aham. Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Primeiro, deixa eu marcar aqui o próximo parágrafo. Ó, o próximo parágrafo está marcado. Por que que eu estou falando isso? O Brasil não está cheio de problema econômico. Aham. Só que se vocês pararem para pesquisar na história recente do Brasil, mesmo com todos esses problemas que nós temos Ô, econômicos, pessoal, professor, oi, para você vir pro Brasil, lá dos Estados Unidos, você tem que fazer tudo o que tem que fazer aqui no Brasil para ir para os Estados Unidos? então, Tipo, Ah, para tirar você entrar, o visto. para você entrar do Brasil nos Estados Unidos, tem que fazer tudo isso. Tirar o visto, pedir permissão, você vai ser avaliado para poder saber se você tiver permissão, vai ser permitido, tudo isso. Agora, para Nossa. vir dos Estados Unidos para cá, não. Só trazem o passaporte e entram. Eu vou explicar isso Ah, agora. Eu vou por explicar, quê? eu vou explicar por que que acontece. O Brasil, mesmo com todos esses problemas socioeconômicos que nós temos, nós ainda temos uma qualidade de vida muito maior
do que a qualidade de vida de grande parte da população da África e também aqui da América do Sul. Tanto é verdade que o Brasil voltou a ser um país de atração populacional para esses países aqui, para essas populações dos países da América do Sul, principalmente da Venezuela. Tanto é verdade que na história recente do Brasil, venezuelanos e bolivianos, pessoal, entraram no Brasil assim a perder de vista. Foram muitos bolivianos e muitos venezuelanos. Tanto é verdade que, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha, podem até pesquisar, vocês vão ver que a maior parte das pessoas que trabalham, por exemplo, em São Paulo como é que fala? Com aquelas feiras de roupa, vendendo aquelas roupas nas barraquinhas, a maior parte são bolivianos. Porque eles vieram, não tinham onde trabalhar e estão trabalhando com isso. E aí, também africanos, principalmente nigerianos, angolanos, esses países africanos em geral, uma grande parte das suas populações também ainda estão imigrando aqui para o Brasil. Por quê? Porque a nossa qualidade de vida ainda é superior à deles. Deu para entender essa parte? Hein? Beleza. Aí, Leandro, você perguntou sobre os... Não, o Pedro perguntou sobre essa questão dos Estados Unidos. Sim. Então, por que isso acontece? Por que existe essa diferença? Porque os estadunidenses pensam que os brasileiros entrando lá vai ser uma mão de obra que eles não querem. Por quê? O brasileiro faz parte do povo latino. E para eles, os estadunidenses, o povo latino, eles fazem associação, por exemplo, ao uso e à venda de drogas, à prostituição, à violência. Ou seja, eles pensam que a gente só vai fazer coisa errada. Então, eles não querem. Ah, mas tem um monte de pessoas nos Estados Unidos que fazem isso mesmo, americano. Então, eles não querem. Mas, Pedro, se você for parar para pensar, os filmes estadunidenses mostram muito bem isso. Quando eles vão falar de algum traficante que está dentro dos Estados Unidos, esse traficante ou ele é cubano, ou ele é venezuelano, ou ele é brasileiro, entendeu? Então, eles sempre fazem esse tipo de associação. E aí eles não querem nenhum tipo de imigrante lá, a não ser que eles escolham. Tanto é verdade que essa ideia de não aceitação, desculpa, tanto é verdade que essa ideia de não aceitação do imigrante é chamado de xenofobia. Sim. Viram aí a palavra xenofobia que eu acabei de marcar? Uhum. Então, Mas xenofobia é quando você tá com preconceito de alguém de algum lugar só por causa do lugar dele, ou Então, a xenofobia, a definição correta, vocês podem puxar uma setinha aí e escreverem, ela significa aversão ao imigrante. O que significa essa palavra aversão? Essa palavra ela significa, pessoal, a não aceitação de imigrantes. Tá bom? Tudo bem? Então vamos continuar. Por que essa aversão ao imigrante ela acontece, Pedro? Isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, por preconceito, né? Você não conhece de onde vem essa população e por ser uma população mais pobre, você acha que vai ter algum tipo de problema, como assalto, uso de drogas e tudo mais. Só que tem um outro motivo também, um motivo econômico, que é o que acontece na Europa. Na Europa, por exemplo, eles não estão nem aí se você é brasileiro, se você é africano, se você é asiático. Eles não querem para ir para saber. esses lugares não precisa de visto, não? Não, precisa. Só que eles não querem saber a sua origem em relação, pensando nessa questão do uso de drogas. Eles não querem saber. E os europeus, eles só querem saber o seguinte, que por ser asiático, africano ou latino-americano, se nós entrarmos nos países deles, o que nós vamos fazer é roubar, é tomar os seus serviços. Por quê? Porque nós vamos aceitar
os serviços que eles fariam num preço menor. Por exemplo, vamos falar da Alemanha. Na Alemanha, um cara da própria Alemanha, ele cobra, sei lá, 200 euros para poder fazer um serviço de pedreiro, Sim. né? Euros tá R$ 7, né? Eu não vi ainda, não me atualizei hoje não, vou ter que ver. Enquanto que um brasileiro, se for para lá, pode fazer o mesmo serviço por US$ 50. Deu para entender? Quem que você acha que eles vão contratar? Sendo que o brasileiro sabe fazer Brasileiro. o mesmo serviço. O brasileiro. Brasileiro, claro. Então, Pedro e turma, essa situação dos imigrantes começarem a fazer os serviços que a população nativa faria por um preço mais baixo, começou a criar esse sentimento de xenofobia, de aversão mesmo. Nos Estados Unidos, essa xenofobia também acontece, porque eles pensam na economia. Por exemplo, o Trump alega que grande parte do desemprego que está acontecendo nos Estados Unidos é culpa dos imigrantes latinos. Então, é verdade que um dos principais pontos da campanha dele à presidência, né, de campanha para a presidência dos Estados Unidos, foi a construção do muro, né, com o México. Tudo bem? Tá. João Pedro? Tá dormindo aí, João Pedro? Sim. Não. Ah, então beleza. Então vamos continuar. Aqui vocês perguntaram por que está escrito o Brasil já teve mais estrangeiros. Por quê? Porque Ô, com o passar... professor, Oi, fala. mas se você parar para analisar, sempre os brasileiros que querem ir para lá, é tudo de 20 anos por aí. A maioria que vai é assim. Eles são tudo menor de idade lá nos Estados Unidos. Não, Ele não vai poder ir para lugar nenhum. com 20 anos não é menor de idade, não. Nos Estados Unidos, a É partir com de... 21. Não. Nos Estados Unidos, Então, lá, abaixou. lá nos Estados Unidos, a partir dos 16 anos você já pode até dirigir, você pode tirar Dirigir. carteira. Mas, tipo, ir fazer essas coisas erradas, não pode. Fazer o quê? E fazer essas coisas erradas igual eles pensam, não pode. Narguilé. Errada como? Usar droga? Não, tipo, usa Mas usar droga e não droga vai você não pode usar, beber. mas usar droga você não pode usar em época nenhuma. Eu sei. Mas, tipo, eles não podem ir fazer, se, vamos supor, que tem no bar. No bar, ele não vai poder entrar ou numa balada, porque ele é menor de idade. Ah, tá, entendi. Entendi. Entendeu? Eu acho que é com 18, hein? Mas depois eu vou dar uma pesquisadinha aqui Não, sobre porque isso. eu vi num vídeo de um cara lá, ele mora lá nos Estados Unidos, aí ele tava com uma menina, ela não pôde entrar no negócio onde que ele foi, porque ela era menor de idade lá, ela tinha Quando 18. estranho, que 18 anos já é considerado maior de idade. Mas eu vou dar uma pesquisada e depois eu falo com vocês. Bom, Ah, turma, continuando então nesse título Deve aqui, ser isso mesmo, professor. o Deve que ser porque eles aumentam um pouquinho a idade para fazer essas coisas mais é, perigosas. eu vou dar uma olhada depois e vou falar com vocês. O que acontece? Esses estrangeiros vêm diminuindo no Brasil também, porque o Brasil começou a fechar as portas, né? Só que o Brasil começou a fechar as portas porque a nossa população já é grande, já era grande, e a ideia do governo brasileiro é que não precisava mais. Então, o governo brasileiro parou de incentivar a entrada desses imigrantes. Isso não significa que eles pararam de vir. Como eu já falei com vocês, nos últimos anos entraram ô imigrantes. professor, Oi. olha aqui, assim como no Brasil, nos Estados Unidos, a maioridade é com 18 anos. Porém, é Isso. permitido o consumo de bebida alcoólica e bailes a partir dos 21. Ah, tá, entendi. Porque a maioridade é 18 mesmo. Agora eu Ah, entendi. eu confundi. Entendi. Voltando, pessoal. Então, o Brasil, ele, mesmo tendo se fechado para a entrada desses imigrantes, isso não significa que eles não continuaram entrando. Então, é verdade que eu já falei com vocês que nos últimos anos, agora nos últimos 5 anos, se vocês derem uma pesquisadinha, vocês vão ver a entrada de imigrantes para o Brasil foi gigantesca.
principalmente de populações africanas e principalmente aqui da América Latina, de populações bolivianas e venezuelanas. Tudo bem até aí? Hum? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Então, beleza. Não. Essas são as migrações externas. Daqui a pouco, nós vamos voltar nos exercícios, tá? Agora, eu vou falar sobre as migrações internas. E aí a gente acaba. Ó, vou falar sobre as migrações internas. E aí eu vou passar só um exercício para vocês. E os outros a gente faz na quarta-feira. Beleza? Tranquilo? Alô? Tranquilo, tranquilo. Tá, então tá. Sim. Bolsonaro, você entendeu? Entendi, sim. Então Eu só tá. que quando você falar um pouquinho mais alto, Mais tem um alto? cachorro latindo aqui do lado. Não para. Então, Eu não sei que enfim. você quer ouvir ele também. Ele participa da aula, faz o Vê dever se, pra mim. vê se melhorou. Você tá conseguindo me ouvir melhor? Ó, tá me ouvindo? Alô, alô, Mas o alô. cachorro aqui também não cala a boca. Então, mas vê se você está conseguindo me ouvir melhor. Eu aumentei o som aqui, ó. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Beleza. Vamos lá, turma. Se nós falamos sobre as migrações externas, ou seja, falamos sobre as migrações de fora do país para dentro do nosso país, agora eu vou falar com vocês das migrações que aconteceram de mais importância dentro do nosso próprio país. Então, para poder facilitar a vida de vocês, é importante que vocês Nenhuma. É importante que vocês entendam que essas migrações elas acontecem de algumas formas. Por exemplo, existe uma migração chamada de migração pendular, que é a migração que eu, Ronaldo, faço todos os dias, que é a migração de saída do nosso local, né, de moradia, e aí nós vamos até o nosso trabalho e vocês até a escola, e depois, ao final do dia, a gente volta para casa. Então, essa é a migração de pêndulo, porque o pêndulo vai e volta, igual de um relógio. Por isso, migração pendular, que nós vamos e voltamos. Tá certo? Eu tô pengulando de sono. Só que o que acontece? Boa colocação, né? Só que o que acontece, turma? Essa migração, eu não vou falar com vocês. O que eu vou falar com Nossa, o vocês... carinha vai cair ali, tio. Quê? O carinha vai cair ali, Cruz. Fala para ele tomar cuidado, hein? Não, ele tá longe. Ó. Mas vamos lá. Então, essas migrações, pessoal, elas aconteceram dentro do nosso território por motivos quase que iguais, né? Foram principalmente os econômicos. O primeiro, que está aqui, ó, o primeiro fluxo migratório brasileiro, ele aconteceu lá no Nordeste, né? Como eu já falei com vocês, lá no início dessa matéria, no século XVI, ainda com os portugueses, quando eles levaram para lá muita população para poder trabalhar na lavoura da cana. O que aconteceu? A partir dessa colocação dessa população no Nordeste, eles cresceram muito rápido mesmo. Já no século seguinte, no caso no século XVII e no século XVIII, essa população deixou o Nordeste e veio mais aqui para a região Sudeste, principalmente para Minas Gerais, em busca do ouro, tá? No estado de Minas Gerais, eles é, vieram para poder escavar a terra e tentar achar ouro, prata, diamante, para poder ficar rico. Já no século XIX, aqui, ó, já no século XIX, as migrações foram contrárias. As migrações vieram do Nordeste aqui para o Sudeste, principalmente para poder trabalhar no café. Tudo bem? Então, isso, pessoal, ainda bem lá atrás. Falando já no século XX, ou seja, a partir de 1901, tá? Foi o século que eu nasci, né? Vocês não, mas eu sim. Algumas transformações aconteceram com grande quantidade. Tanto é verdade que no século... Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo quieto? Tô escutando. Ah, tá, então beleza. Tanto é verdade que assim, no início do século XX, para meados do século XX,
a população migrou com força, pessoal, mas com muita força, do Nordeste aqui para o Sudeste. E vieram em busca de trabalho, olha, eles vieram em busca de trabalho e melhores condições de vida. Tanto é verdade que o povo nordestino, né, com as suas características nordestinas, influenciou muito a nossa cultura aqui, no Sudeste. Tanto é que na cidade do Rio de Janeiro tem uma feira chamada Feira dos Paraíbas em homenagem a eles, em homenagem aos nordestinos que vieram para o Brasil. Tudo bem? Em São Paulo isso aconteceu também, tá? Lembrando a vocês que os nordestinos vieram para o Brasil, pessoal, em busca justamente dessa melhor qualidade de vida. Porque a atividade industrial no Brasil nesse período aí estava crescendo, estava tendo uma crescente muito rápida, e lá no Nordeste eles viviam apenas da terra. E a terra lá era uma terra, e ainda é, muito seca. Então, eles não queriam ficar passando por isso. Por isso que eles vieram para cá em busca desse trabalho. Tá certo? Por que seu gráfico tá azul? O meu? É. O de vocês não tá, não? Não. Bom, não sei te explicar porque que não tá azul. Deve ser só uma, deve ser só uma questão de, sei lá, de tela, não sei. Continuando. E já a partir da década de 50, ou seja, no meio do século mesmo, com a construção de Brasília, pessoal, lá no centro do país, né? Lá em Goiás, tanto que Brasília é chamado de Distrito Federal, é um distrito, isso acabou levando muitos migrantes brasileiros lá para o centro do país. A ideia do governo de JK, naquele período, era desenvolver aquela região e fazer com que a população ocupasse essa região centro-oeste brasileira. Aí um aluno me pergunta assim, Ronaldo, mas por quê? Por que que o JK queria que a população ocupasse essa parte aqui, ó? Essa parte do Você deu a centro-oeste? nota do trabalho, professor? Já dei, depois eu vou passar para vocês. Tá. Por que que... Eu vou no banheiro rapidinho, tá? Tranquilo. Por que que o governo da época queria que a população ocupasse essa parte centro-oeste aqui? Já pararam para pensar por quê? Então, ó, estão vendo aqui o centro-oeste? Ó. A ideia de JK nesse período, pessoal, era que a população ocupasse esse território porque nós estávamos passando por uma guerra fria e o governo brasileiro não sabia se ia haver invasões. Então, por medo de invasão, ele incentivou essa população a ir para lá. Tanto é verdade que essa migração ela aconteceu não de forma forçada, mas por questão econômica. Tá certo? Alô? Oi. Beleza? Uhum. Tá. Então, dando continuidade. Aí, pessoal, a partir da década de 80 para a década de 90, ou seja, já na transição de uma década para outra, o governo brasileiro percebeu, outros governos já, né, perceberam que essa tentativa de ocupar o centro-oeste brasileiro não foi bem sucedida, só com Brasília. Tanto é verdade que o governo brasileiro, no início da década de 90, no meio da década de 80 e no início da década de 90, o governo brasileiro fez o seguinte: o governo brasileiro incentivou, pessoal, a entrada, a ida de agricultores do sul do país lá para o centro-oeste brasileiro. Como assim incentivou? Essas três setinhas que vocês estão vendo aqui, ó, para cá e para cá. Ó. Ah, Ronaldo, como assim incentivou? O que eu vou falar com vocês parece mentira, mas não foi. O governo brasileiro, no período, pessoal, ele deu terra, deu. Eles falam, o governo brasileiro falou assim, olha, para vocês que são agricultores, a quantidade de terras que vocês conseguirem ocupar e conseguirem produzir vai ser de vocês. Vocês acreditam nisso? Tanto é verdade que... Voltei. Beleza. Tanto é verdade que grande parte dos agricultores lá do Rio Grande do Sul não pensaram duas vezes. Eles foram para essa região centro-oeste, principalmente Mato Grosso, Goiás, né? Mato Grosso do Sul que é mais pertinho.
eles começaram a desmatar de forma avassaladora para poder transformar em fazendas. Tanto é verdade que essas fazendas hoje são as grandes produtoras de alimentos que nós temos. Deu para entender? Vocês entenderam? Uhum. Então, na parte da década de 90, aconteceu a migração interna do sul para o centro-oeste. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Não. Então tá. Então vamos continuar. Só que tem um movimento migratório aí importante também, chamado de êxodo rural. O que é esse êxodo rural, pessoal? É a migração, é a saída em massa da população do campo para a cidade. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu justamente por causa da mecanização do setor rural, onde muita gente conseguia trabalhar fazendo serviços braçais. O maquinário que começou a ser desenvolvido começou a substituir essa mão de obra. Tanto é verdade, para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo para vocês. Existe uma máquina chamada colheitadeira. Ela consegue coletar em torno de 80 a 100 canas por minuto. Imagina a quantidade 80, assim, o quê? de pés de cana por minuto. O quê? De 80 a 100, de 80 a 100 pés de cana de açúcar por minuto. Imagina quantas pessoas que vão deixar de ser contratadas para poder trabalhar por isso. Então, o desenvolvimento do maquinário, desse maquinário agrícola, levou a essa expulsão dos trabalhadores não qualificados do campo. E para onde que eles foram, pessoal? Os trabalhadores do campo, principalmente na década de 70, 80, eles migraram, ou seja, eles saíram da área rural e vieram para as cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Bom, essa população que saiu do campo em grande quantidade e foi para a cidade, pessoal, foi para as áreas urbanas, nem todos conseguiram trabalho. Tanto é verdade que assim, ó, o processo de favelização teve uma intensificação. Porque muitos professores falam para vocês que o processo de favelização no Rio de Janeiro e em São Paulo começou com a vinda desses migrantes por causa do êxodo rural. Não, as favelas já existiam. Já existia essa segregação no Rio de Janeiro e em São Paulo. Só que a favelização ela cresceu muito, mas muito mesmo depois do êxodo rural. Tá certo? Para poder facilitar a vida de vocês, pessoal, o êxodo rural vocês podem estudar como movimento migratório campo-cidade. Tá? Campo, cidade? Isso, ó. Campo, cidade. Tá certo? Beleza? Beleza. Então vamos lá, que agora eu vou falar pendular, eu já falei. Agora eu vou falar da migração de transumância e aí a gente acaba. Rapaz, aqui tá um frio. Aqui também. Nossa senhora, tá com sol, mas o vento tá doendo. Parece que o sol quer Aqui sair, tá- só que funciona. Aqui tá, não sei, tá 17 graus. Vamos lá? Bom, vocês agora devem estar vendo aí na tela de vocês um mapa cheio de seta vermelha lá embaixo, mas eu vou fazer esse primeiro exercício com vocês, só para vocês entenderem a importância dessas setas. Então vamos lá. Antes de eu falar sobre as setas, eu vou falar com vocês sobre a migração de transumância, porque a migração pendular eu já expliquei. O que é a migração de transumância, pessoal? Ela também é uma migração interna, tá? Ó, interna, migração interna, transumância. O que é essa migração, pessoal?
Podem marcar aqui, ó. É a migração de pessoas em um determinado período do ano, mas que mantém um vínculo domiciliar inicial. Aí aqui está dando como exemplo o período da colheita. Como assim o período da colheita? É o seguinte, por exemplo, eu passo aí em Barra do Piraí, eu tenho uma fazenda, aí eu passo em Barra do Piraí e contrato por 3 meses 200 pessoas que queiram trabalhar na minha lavoura. E aí, durante 3 meses, eu vou pagar um valor determinado, que eu vou combinar com vocês, para vocês poderem trabalhar para mim. Quando acabar esse período de trabalho, eu vou fazer o pagamento e vocês voltam para casa. Deu para entender? Alô? Entender. Deu para entender, Então, deu para beleza. Isso também, a migração de transumância, pode ser considerada uma migração temporária, porque você só vai ficar alguns meses fora de casa e depois volta. Diferente da pendular, que você vai e volta no mesmo dia. Você sai da sua casa, vai para o trabalho, Diferente do ou coronavírus, que você vai ficar 1 ano dentro de casa, quase. a pendular você vai para o trabalho ou para a escola e depois você volta para casa. Tá certo? Professor, Oi. tem previsto pra quarentena acabar, não? Então, Tem para setembro. vocês estão vendo que o número de Olha, mortes está aumentando e o número de contaminados também. Por quê? Porque a população não está fazendo o isolamento social que o nosso governo tinha pedido para ser feito. Correto? Correto. E aí a contaminação está aumentando, e assim, com a contaminação aumentando, o número de mortes vai ser maior. Então, se o governo liberar o que ele queria, por exemplo, para a gente voltar à vida normal, a partir de junho, a contaminação vai ser muito grande. E aí os professor, hospitais não vão dar conta. Ô, se professor, voltar e ainda tiver muita morte, eu não quero ir pra escola. É perigoso. É perigoso. ô, professor, Oi. Professor, sabe o que que eu tinha, fala aí, Zé. sabe o que que eu tinha visto a última vez? O Que eu quê? vi na internet sobre o coronavírus? Passeata. Que isso? Passeata contra o coronavírus. Ué, eu tô Se alguém fazendo. tosse ali, É, geral morreu. mas você sabia que na Espanha o coronavírus se espalhou justamente por causa disso? Porque no mesmo dia que a Itália declarou que estava com coronavírus, nesse mesmo dia na Espanha estavam fazendo uma passeata contra o governo, eu acho, sei lá o que que era, e aí muita gente aglomerou. E aí gerou um grande problema, porque a Espanha ficou Ô, muito professor, problemática. Oi. aonde você mora tá com mais casos de corona, não é? Lá no Em Volta Redonda. Sim, da nossa região é onde tem a maior quantidade de casos, com certeza. Bom, turma, agora eu quero mostrar para vocês um dos exemplos do que eu vou cobrar na prova. Por exemplo, aqui no exercício, estão vendo o mapa? Tô. Então, já estou dando dica do que vai cair na prova, hein? Aqui eu estou mostrando para vocês um mapa e está mostrando para vocês 3 tipos de saída. Então, estou mostrando os nordestinos que vieram aqui para a região norte. Está mostrando os nordestinos que vieram para o sudeste e centro-oeste. E está mostrando a migração dos sulistas, principalmente de Santa Catarina, para a região centro-oeste. Aí está perguntando assim, olha, o mapa mostra as migrações internas brasileiras na década de 60 e 70. Aí está perguntando qual a região brasileira que mais recebeu migrantes? Só pelo Sudeste, exatamente. Só pela quantidade de setinhas dá para vocês verem que é muito mais. Porque essa região era, nesse período, a de maior atração populacional. Por quê, pessoal? Porque, Devido ao trabalho nas indústrias? exatamente, porque é onde tinha maior atividade, tinha, não tem, né? A maior atividade industrial do país. Então, era onde contratava a maior quantidade de mão de obra. Beleza? Deu para entender? Sim. Bom,
Antes da gente começar a fazer esse exercício aí, eu quero que vocês façam esses exercícios aqui, ó. Cadê? Opa, o da página 49 e 50, por exemplo, para eu poder corrigir junto com vocês. E assim que vocês acabarem da página 49 e da página 50, vocês podem começar o resto, da página 51 até o final. O que, professor? Da página 51 até a página 55. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Na quarta-feira, quando eu for fazer a revisão da matéria, eu vou fazer a revisão da matéria e vou corrigir esses exercícios. Tudo bem? Ouviram? Tudo bem. Qualquer dúvida que surja, pessoal, eu vou estar no Sinek chat. digital. Eu vou estar no chat da Seneca Digital. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta que não consiga digitar, é só mandar o linkzinho do Zoom, que eu crio uma nova sala e explico para vocês oralmente. Tudo bem? Coronavírus. Agora, é importante que vocês façam primeiro. Presta atenção no que eu estou falando. É importante que vocês façam primeiro a página 49, a número 34, até o número 37. Daqui a 20 minutos, eu vou criar uma nova sala para a gente fazer essa correção desses quatro números. Os outros lá do final, pessoal, é dever de casa. Mas, se vocês quiserem continuar fazendo, podem continuar. Ok? Tá. Beleza. Então, eu vou encerrar aqui para vocês poderem fazer o exercício. Oi? Pode sair? Não, calma aí. Só um minuto. vai ser a prova? A prova vai ser na semana que vem, na segunda-feira. Tá bom. Tá? Eu vou postar na Seneca Digital. E aí, turma, são 8h34. Quando for 9 horas, 9 horas vai ficar muito em cima. Professor, não entendi a 34. Quando Quais países apresentam o maior número de brasileiros vivendo fora do país? Mas não está dentro do país, não? o número de brasileiros Como assim está vivendo fora? fora do Brasil. Vivendo em outros Se você for ver, olha só, Ô, professor. só um minutinho, Isaías, olha só o título, ó. Onde estão os brasileiros que vivem no exterior? Então, quanto mais próximo do verde escuro, mais brasileiro tem nesse lugar. No caso, os lugares que tem mais brasileiros fora do Brasil, obviamente, é nos Estados Unidos, no Paraguai, no Japão. E no Japão. Tá certo? No Japão? Uhum. Tudo bem? Professor, Oi. quantas pessoas mais ou menos tem no Brasil? Dentro do Hoje- Brasil, contando com os estrangeiros. Aproximadamente 212 milhões de pessoas. Tá certo? Pessoal, vou fechar o Zoom para vocês poderem fazer esses 4 exercícios. Daqui a 20 minutos eu volto para a gente poder fazer a correção juntos. Lembrando que Já. os outros exercícios vão ficar para casa. E quarta-feira eu faço a correção, ok? Ok. Show!